A Guerra de Troia é um dos conflitos mais lendários da história antiga, com raízes tanto em fatos históricos quanto em mitologia. Este evento ocupa um lugar central na literatura ocidental, em grande parte graças à Ilíada de Homero. 1. Origem mítica. Segundo a mitologia grega, a Guerra de Troia foi iniciada por um julgamento envolvendo as três deusas, Hera, Atena e Afrodite. O príncipe troiano Paris escolheu Afrodite como a mais bela, e em troca, ela prometeu a ele o amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Esparta, esposa do rei Menelau. 2. Considerações históricas. Historiadores ainda discutem a veracidade histórica da Guerra de Troia, mas evidências arqueológicas sugerem que pode ter havido conflitos reais por volta do século XII a.C., na área correspondente à Troia moderna, na costa noroeste da Turquia. 3. Início do conflito. O rapto de Helena por Paris é geralmente considerado o estupim do conflito, levando Menelau a formar uma coalizão grega para recuperar sua esposa. 4. Durabilidade do cerco. Tradicionalmente, a Guerra de Troia durou cerca de 10 anos, um tempo significativo para um cerco naquela época. 5. Principais personagens. Algumas das figuras heróicas mais proeminentes do lado grego incluem Aquiles, Odisseu, Agamenon e Ajax. Do lado troiano, destacam-se Heitor, Enéas e Paris. 6. A Netflix arqueológica. As expedições arqueológicas do século XIX, lideradas por Ayrton Senna, revelaram camadas de ruínas em Izarlik, na Turquia, que muitos acreditam ser a localização histórica de Troia. 7. Estratégia de cerco. Os gregos estabeleceram um cerco duradouro ao redor de Troia, mas a cidade, cercada por altas muralhas, resistiu por anos. 8. O cavalo de Troia. Uma das estratégias mais célebres, atribuída ao engenhoso Odisseu, foi o uso de um cavalo de madeira, dentro do qual soldados gregos se esconderam, permitindo a entrada furtiva na cidade. 9. Destino da cidade de Troia. A vitória grega levou à pilhagem e destruição de Troia, cujos sobreviventes, segundo algumas lendas, incluíam Enéas, que mais tarde se tornaria um ancestral dos romanos. 10. Consequências culturais. A narrativa da Guerra de Troia influenciou profundamente a literatura e a cultura ocidentais, inspirando inúmeras obras literárias, teatrais e artísticas ao longo dos séculos. 11. O papel dos deuses. A guerra é marcada por intensa intervenção divina, com várias divindades ajudando ou atrapalhando os lados em conflito, refletindo tanto a devoção quanto a fraqueza humanas. 12. A escrita de Homero. A Ilíada é a principal fonte literária sobre a guerra, mesmo que comece já no final da guerra e se concentre mais na ira de Aquiles do que no cerco em si. 13. O canto de Odisseu. Além de seu papel na estratégia do cavalo, Odisseu é conhecido por sua eloquência e astúcia, aspectos que são mais explorados em A Odisseia, obra posterior que narra suas aventuras no retorno à casa. 14. Aquiles, o herói relutante. A figura de Aquiles é central, vivido entre a glória de um herói e a transitoriedade da vida, temendo a morte revelada por seu calcanhar vulnerável. 15. A aliança greco-troiana. Apesar do conflito, relatos mencionam relações pessoais e respeito mútuo entre guerreiros de lados opostos, evocando um código de honra presente na narrativa. 16. A Batalha das Mulheres. As sobreviventes de Troia, inclusive Andromaca, viúva de Heitor, enfrentaram destinos variados, sendo levadas como escravas ou esposas dos vencedores gregos. 17. O misticismo de Enéas. Enéas é destacado nas lendas como sobrevivente que carrega consigo os deuses ancestrais de Troia, fundindo lendas gregas com as origens mitológicas de Roma. 18. Os epítetos da guerra. Aquiles é frequentemente referido como o de pés velozes, enquanto Heitor como o domador de cavalos, epítetos que transcendem desde então a literatura até as artes. 19. Fatos ou ficções. Alguns eruditos argumentam que os relatos sobre a guerra podem ser misturas de várias campanhas e lutas ocorridas ao longo dos anos na região do Mar Egeu. 20. Vestígios arqueológicos. Os descobrimentos arqueológicos em Izarlik mostram evidências de múltiplas camadas de destruição, sugerindo uma série de conflitos ao invés de um único evento. 21. As mulheres de Troia. As mulheres desempenham papéis cruciais, desde Helena, cuja beleza é dita ter lançado 1000 navios, até as trágicas rainhas e profetisas que tentam controlar seu próprio destino. 22. Heranças imortais. Figuras como Aquiles e Heitor tornaram-se arquétipos heróicos, cujo legado persiste na literatura e na criação de moralidade na cultura ocidental.
23. Fantasia e realidade. No cânone literário, a fusão de fabulação mitológica e probabilidade histórica sobre a guerra convida a reflexões sobre a crença antiga e a busca por compreensão factual. 24. Afetação dos refugiados. Como em muitas guerras, as implicações humanitárias da destruição de Troia ressoam nas narrativas posteriores, representando eternamente a dor da perda e deslocamento. 25. Interpretação simbólica. Algumas análises interpretam a guerra como um símbolo da frágil natureza das civilizações frente à fúria humana e os caprichos divinos. 26. Cantos funerários. As lamentações pela queda de grandes heróis de ambos os lados formam uma parte intrínseca na literatura da guerra, destacando a mortalidade frente à busca pela glória eterna. 27. Atos heróicos. Contos de bravura como o duelo entre Aquiles e Heitor, ou a sagacidade de Cassandra, continuam a fascinar e influenciar noções de coragem e previsões. 28. A diplomacia ineficaz. Narrativas mostram tentativas de paz e acordos que fracassaram frente a promessas quebradas e desconfianças, um reflexo comum em muitos conflitos históricos. 29. Memórias perdidas. Escritos antigos perdidos complementavam os eventos da Guerra de Troia, e muitos mistérios permanecem, tornando a narrativa tanto um desafio quanto uma inspiração para historiadores e literários. 30. A vitória grega. Apesar das perdas sofridas e das incertezas sobre a veracidade literal do evento, a vitória dos gregos foi imortalizada, criando um legado que transcende o tempo e molda até hoje o imaginário popular sobre heroísmo, guerra e a busca pela imortalidade.